Boa tarde, fazendo mais um vídeo, né? Como o propósito do outro, analisando o Evangelho segundo a ótica de Jesus Cristo, de que forma que ele veio pregar. Tudo que eu estou falando aqui é aquilo que está na Bíblia, não é nada meu, não é nada da minha pessoa. Mas são coisas que a gente pode ler a palavra e a gente mesmo tirar conclusões, porque a palavra de Deus ela não é difícil de compreender. Quem complica muitas vezes é o próprio ser humano, né? No vídeo passado falei ali sobre a mulher samaritana, e esse agora eu queria falar sobre Mateus 23, quando Jesus fala com a multidão. Né? Vamos tirar alguns ensinamentos de Jesus aqui, e você vê aí aonde você pode se encaixar, se incluir, e ver se a minha interpretação está sendo errada. Tá? Mateus 23, a partir do versículo 1. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. Nós vamos ver aqui agora Jesus Cristo falando sobre os fariseus, os escribas daquela época, mestres da lei. É lógico que aqui ele está falando a judeus, né? A pessoas da lei daquela época. Só que a gente consegue, pelo menos eu consigo, enxergar bem claro essa palavra para nós também nos dias de hoje. Para que a gente possa ter noção daquilo que a gente está fazendo, se está certo, se está errado, a quem você deve a sua obediência, se está certo ou errado. Você começa a observar que a partir do versículo 3, ele diz assim, ó: Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, ensinando a questão das leis, como era um povo que nasceu debaixo da lei, ele diz assim, ó: Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Versículo 4: Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los. Como eu participei muito tempo do sistema, gente, e todos vocês que participam e que de alguma forma conseguem compreender essa palavra, isso aqui é para quem servir. Para quem não servir, amém. Né? Eu sei que tem gente boa também. Né? Eu não posso aqui também dizer que todo mundo é ruim no sistema. Não, tem gente boa. Mas uma grande gama de líderes, eles fazem tudo isso aqui que os escribas e fariseus fazem. Eles falam até bonito, mas não praticam. Atam fardos pesados sobre a vida dos outros. Tu tem que viver assim, tu tem que viver assado, e santidade, não sei o que, e roupa, e isso, e aquilo, e culto, e não sei o que. Só que eles não mexem um dedo para fazer nada. Né? Vai ter um evento tal, e depois que o líder atinge um nível de vida, ele não bota mais o dedo para fazer nada. É tudo os irmãos que tem que correr atrás. Entendeu? Ele agora se tornou um mega empresário. Ele manda e os outros obedecem. Eu presenciei muito isso. Então a gente vai vendo que tudo que Jesus está falando aqui é verdadeiro. Não tem nada de errado aqui. O versículo 5. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens de Rabi. Você consegue colocar isso nos dias de hoje?
A grande maioria deles que fazem algum tipo de obra, eles não gostam de aparecer, de falar as obras que fazem. Ah, né, a gente essa semana fez isso, ajudou a família tal, ajudamos o irmão tal, não sei o quê. Largos filactérios, naquela época, se você pegar a roupa dos sacerdotes, como é que eram. Hoje a gente pode colocar, você pode ver que um pregador hoje, o terno é em cima da linha, é sapato brilhando. Quanto mais puder chamar atenção para dizer assim, nossa, esse é... Porque até pela roupa as pessoas julgam ser uma pessoa de Deus. Quanto mais bem trajado tu entrar, mais eles vão dizer, nossa, que homem de Deus. Né? Outra coisa, amam os primeiros lugares nas sinagogas. Né? Isso aqui não preciso falar nada. Né? Dependendo da instituição que você entrar hoje, você vai ver lá na frente sentado uma turma lá, tudo de paletó e gravata. E eles amam aqueles lugares. O 7. E as saudações nas praças, os serem chamados pelos homens de rabi. Amam ou não amam isso? Estou mentindo? Está mentindo a palavra? A grande maioria dos líderes, eles não amam isso. Que as pessoas fiquem chamando, esse é meu pastor, esse é meu pastor, nossa, meu pastor. Tá vindo aí o fulano de tal, pastor tal, nossa, que homem mais cheio da unção. Eles amam isso. Eles amam essas coisas. Entendeu? Estou falando daquilo que eu presenciei. E se não serviu para você, desconsidere. Para quem servir, acompanhe como a palavra vai dizendo. Olha o que Jesus diz agora no versículo 8. Vós, porém, não queirais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, e a saber, o Cristo. E todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Isso aqui se tratando de questão espiritual. Eu saí de uma instituição onde a gente chamava de pai espiritual. Esse é o meu pai espiritual. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Jesus está mentindo? Falando besteira? Entendeu? Porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sobre pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis maior rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra, para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que a vós. Aí depois vocês vão vendo ali Jesus falando sobre os ais, ai de vós, ai de vós, ai de vós, escribas e fariseus. Por quê? Porque os escribas e fariseus, eles abandonaram a prática do evangelho e eles começaram a viver às custas do povo. Eles amavam ser chamados de mestre, ser chamados de rabi, ou ter as pessoas bajulando eles, eles amavam isso. E é o que tem estragado muita gente no evangelho hoje, gente. Porque a grande maioria dos líderes, eles amam isso. Não ser chamados de mestre, de rabi. Eles devoram a casa das viúvas, dos necessitados. Por quê? Porque a grande maioria dos líderes, eles ganham dinheiro das instituições e eles não ajudam ninguém. Não fazem uma obra social, sabe? Eles se contentam em ir lá no domingo, levar uma palavra, ou as pessoas reverenciar eles como pastores e pronto. Né? E Jesus está desmistificando tudo isso aqui. Se você pegar aqui o capítulo 23 e ler ele inteirinho, que eu não vou ler porque ele é muito comprido, você vai ver Jesus falando bem claro isso. Mostrando a quem a gente deve adorar, a quem a gente deve chamar de pai, a quem a gente deve chamar de mestre. Ele mesmo diz aqui no versículo... Quer ver, ó? Maior
Vós, porém, que irá ser chamado Rabi, só vosso mestre a saber o Cristo. O versículo 8, ele diz assim, ó, vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. E todos vós sois irmãos. Então, dentro do corpo de Cristo, da igreja, ninguém é melhor do que ninguém. Né? Essa hierarquia que inventaram de que apóstolo, presbítero, pastor, não sei o que. Isso não tem nada disso. Da forma com que eles colocam. Que aqui tem mais poder. Não, todos são irmãos. Todos são iguais. Apenas existem os dons. Mas todo dom é necessário para o corpo. O que varre é igual a um que prega, a um que ensina. Gente, não tem diferença. Quem fez essa diferença foi o próprio homem. E você pode ver que o homem, com o passar do tempo, ele foi criando tudo aquilo que um dia Jesus acusou os fariseus e os hipócritas de não praticarem, e eles voltaram a praticar. Por que eu falo isso? Porque eu estava entrando nessa linha. Tinha um certo tempo da minha vida, quando eu pregava em determinada instituição que eu estava, a gente amava ser as pessoas, a gente fazia uma pregação e as pessoas depois ficar alisando a gente. Ai, que pregação, irmão, Deus te usou, Deus... Meu Deus, não sei. Aquilo te enche o teu ego. E o que acontece? Tu toma o lugar daquele que tu não deveria tomar. Porque o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Nós somos todos irmãos. É difícil para chegar nesse estágio assim de tu fazer, ensinar as pessoas a ter esse tipo de reconhecimento, a dizer para as pessoas, nós somos todos iguais perante Deus. Por quê? Porque eu fazendo isso, eu vou estar dando entendimento para as pessoas de que elas não precisam estar me seguindo, elas têm que seguir a Jesus. E a partir do momento que elas deixarem de me seguir, vamos dizer assim, eu tenho medo de perder o quê? O meu salário, a minha liderança. Só que se eu fizer da maneira com que Cristo pediu que eu fizesse, o meu galardão vai ser do Senhor e não vai ser do homem. O problema é que a grande maioria está esperando o galardão aqui, das pessoas. O ser chamados de mestre aqui. Entendeu? Então é um vídeo para que você possa refletir junto comigo. Falei besteira? Se você achou que eu falei besteira, amém, você é livre para isso. Eu estou falando apenas daquilo que eu tenho aprendido, né, a cada dia. Amém, gente? O próximo eu quero também falar sobre Jesus Cristo, ensinando mais algumas coisas. E para que a gente possa estar compartilhando e aprendendo um com o outro. Né? Eu vejo muitas coisas também, procuro muito... busco muito entendimento com alguns irmãos já mais velhos também. Leio para que eu possa ter entendimento de certas coisas. Para quê? Porque o Evangelho é isso, é um compartilhar, é um crescer espiritualmente. E o crescer não é só para a gente, é para compartilhar com todos. Amém? Boa tarde para vocês. E essa semana vamos estar fazendo mais alguns vídeos. Tá bom? Boa tarde.